A tensão no ambiente era quase palpável. "Não ouse me responder, Marcos", rosnou o homem branco com voz baixa e ameaçadora. "Você não vale nada. Faça este salão ficar impecável agora ou nem apareça amanhã." "O piso está brilhando. Eu limpei várias vezes", respondeu Renata, a faxineira negra, com voz controlada, mesmo diante da situação. Sem dizer uma palavra, Roberto pegou um copo cheio de água e o derramou diretamente sobre Renata. A água gelada encharcou seus cabelos, escorria pelo rosto, molhou seu uniforme e grudou nos seus pés no chão recém-lustrado. O choque fez com que ela ofegasse, mas foi a crueldade do ato que realmente a deixou sem fôlego. "Agora você tem algo de verdade para limpar", zombou Roberto, sem saber que acabara de humilhar não só uma simples funcionária, mas também a pessoa que poderia destruir sua carreira. Os pisos reluzentes do andar executivo dos empreendimentos Silva brilhavam sob luzes fluorescentes quando Renata, disfarçada com um uniforme de zeladora, cuidadosamente passava o mop sobre a superfície polida. A plaquinha no peito dizia Tânia em vez de Renata Silva. As mesmas mãos que antes assinavam contratos milionários agora seguravam um cabo de mop vermelho e gasto da empresa Limp Max. De repente, o som de sapatos de couro caros soou vindo de trás. Carlos, o gerente de operações, que jamais a encarava durante as reuniões de diretoria, apareceu com uma pilha de relatórios nas mãos bem cuidadas. Os olhos normalmente confiantes de Renata, que comandavam salas de reunião, brilharam com uma raiva contida enquanto ela se abaixava para recolher os papéis encharcados. Cada parte dela queria se levantar, revelar sua verdadeira identidade e demitir aquele homem na hora. Mas esse não era o plano. Renata Silva, brilhante graduada em administração pela melhor universidade e conhecida por seus ternos elegantes e presença marcante, tinha ganhado o respeito dos líderes do setor e até aparecido na lista dos 30 menores de 30 por suas ideias inovadoras em tecnologia sustentável. Os empreendimentos Silva não eram qualquer empresa. Fundada por João Silva, pai de Renata, 35 anos atrás, em uma garagem pequena, com nada além de um sonho e R$ 2.000 emprestados da avó, a empresa havia se transformado em uma gigante do fintech, avaliada em mais de 5 bilhões de reais. João, um dos poucos CEOs negros do Vale do Silício brasileiro, agora com 60 anos, construiu seu império com os pilares da criatividade e da integridade. Seus cabelos grisalhos e os sulcos de riso mostravam décadas de desafios vencidos, embora ultimamente seu rosto, normalmente vibrante, estivesse opaco. O infarto ocorrido há 6 meses servira de alerta para toda a família. Os médicos foram diretos. João precisava reduzir o estresse imediatamente. As jornadas de 80 horas semanais, que haviam sido sua rotina por 3 décadas, não eram mais viáveis. O que antes era apenas uma conversa sobre sucessão tornara-se uma necessidade urgente. Como única filha e a executiva preparada para a liderança desde a formatura, Renata era a escolha óbvia para assumir o comando. Mas João tinha preocupações que o tiravam o sono. Preocupações que ele finalmente expressou durante um jantar em família com a vista da cidade iluminada. "Renata, você sabe o quanto me orgulho de tudo o que você conquistou", começou. João, com uma voz profunda que transmitia calor e autoridade, inspirando milhares de funcionários ao longo dos anos. "Seu senso para os negócios é excepcional e sua expertise técnica é impressionante, mas me preocupa aquilo que você ainda não conhece." Renata, interrompendo sua refeição e arqueando uma sobrancelha, perguntou: "O que eu não sei?" "Pai?" Com um suspiro pesado, João respondeu: "Você nunca esteve na linha de frente, nunca viu de perto como a empresa funciona ou como a gerência trata as pessoas que realmente fazem a engrenagem girar, mas não ocupam cargos de destaque."
Renata tentou protestar, mas João levantou a mão. Quando comecei essa empresa, eu era o zelador, o contador, o vendedor e até o engenheiro. Fiz todos os trabalhos, porque entender cada detalhe é impagável. Os relatórios que chegam até você nunca mostram a verdadeira cultura além dos escritórios executivos. Seus olhos, tão parecidos com os de Renata, demonstravam preocupação genuína. Ouvi boatos de que nossa cultura está bem diferente do que idealizamos. Todo mundo encena para agradar os chefes e a família. Você não pode liderar o que não conhece de verdade. A tensão pairava no ar, e Renata, que jamais recuava diante de um desafio, inclinou-se e perguntou: "Então, o que você está sugerindo, pai?" Naquela mesma noite, eles arquitetaram um plano audacioso. Renata passaria 2 semanas disfarçada de integrante da equipe noturna de limpeza. Sem tratamento diferenciado, sem atalhos e sem privilégios. Ela experimentaria os empreendimentos Silva do mesmo jeito que os milhares de funcionários da base viviam. A transformação foi radical. Seus ternos caros foram substituídos por roupas simples e gastas. Seu cabelo, antes alisado com perfeição, voltou a ser cacheado e foi coberto por um lenço básico. Sua manicure impecável foi deixada de lado junto com a maquiagem característica, e seus óculos de grife foram trocados por lentes de contato. Até os brincos de diamante foram substituídos por simples argolas de metal. Adeus, executiva polida. Olá, Tânia, a zeladora comum que passaria despercebida. João organizou a contratação por meio de uma empresa terceirizada de limpeza, a Limp Total, garantindo que o Departamento de Recursos Humanos jamais relacionasse Tânia a alguém dos altos escalões. Todos os seus antecedentes e documentos foram tratados com total discrição, criando uma identidade de cobertura à prova de falhas. Para todos nos empreendimentos Silva, Tânia era apenas uma nova funcionária de limpeza designada para o andar executivo. A missão era clara. Renata teria 2 semanas para descobrir a verdadeira cultura da empresa que seu pai construiu e determinar se ela ainda refletia os valores que ele sempre defendeu. O que ela não imaginava era que essas 2 semanas transformariam completamente sua visão dos empreendimentos Silva e sua própria vida. No dia seguinte, já completamente transformada em Tânia, Renata ajustava nervosamente o uniforme folgado enquanto esperava pelo seu primeiro turno. Suas mãos, agora sem os acessórios de sempre, tremiam levemente ao manusear o crachá desconhecido preso ao peito. A primeira noite de Tânia começou às 10 horas da noite, muito depois de quase todos os executivos terem saído. A orientação foi breve e impessoal, uma rápida passagem pelos protocolos de limpeza, regras de segurança e um severo aviso de que qualquer roubo resultaria em demissão imediata e possível processo criminal. O supervisor mal fez contato visual enquanto entregava um chaveiro e uma lista de tarefas. Durante toda a sua vida, Renata Silva comandara atenção. Como filha de João Silva, como graduada de uma universidade de prestígio, como vice-presidente executiva. As pessoas costumavam cumprimentá-la, encará-la e demonstrar respeito. Mas agora, como Tânia, a zeladora, ela se tornara praticamente invisível. Os executivos passavam por ela sem dizer uma palavra, às vezes até batendo em seu carrinho sem pedir desculpas. Nos escritórios onde o trabalho continuava, as conversas seguiam normalmente, como se ela não existisse. Ao final daquele primeiro dia, Tânia já tinha desenvolvido calos nas mãos que antes eram macias e aprendido a se mover com a eficiência de quem não pode desperdiçar energia. Cada dia revelava novos padrões de como os funcionários tratavam a equipe de limpeza. Apesar dos anos que Renata passou como executiva na empresa impecável que seu pai construiu com base nos ideais de respeito, integridade e inovação, a realidade vista do chão era completamente diferente.
No início do segundo dia, disfarçada, Tânia já estava se adaptando às exigências físicas do novo cargo. As dores musculares haviam se transformado em um incômodo constante, e suas mãos desenvolveram calos onde antes formavam bolhas. Ela aprendeu a distribuir o peso ao passar o mop, minimizando o esforço nas costas, mas nenhuma adaptação física podia prepará-la para a batalha psicológica que Marcos, o supervisor de operações, estava prestes a iniciar. Marcos se orgulhava de comandar os empreendimentos Silva com mão de ferro. Aos 45 anos, ele escalara a carreira através da determinação e de uma reputação implacável por resultados, não importando o custo humano. Suas camisas sempre passadas, o cabelo sempre impecavelmente arrumado e a pasta de couro constante transmitiam uma imagem de controle absoluto. O que poucos sabiam era que Marcos se comportava de forma completamente diferente com aqueles que considerava inferiores, especialmente com a equipe de limpeza. Para os executivos, ele era o exemplo de eficiência, mas na realidade, ele era um tirano. Suas mudanças de humor, exigências absurdas e padrões impossíveis tornavam o trabalho já difícil, ainda mais insuportável. "Isso é inaceitável", declarou ele na primeira inspeção, levantando uma luva com uma manchinha quase imperceptível, após verificar uma área do teto que nem sequer constava na lista de limpeza regular. "Vocês precisam entender que os empreendimentos Silva representam a excelência em tudo. Em tudo!" Com essas palavras, ele ordenou que todo o corredor do terceiro andar fosse relimpo, forçando a equipe a ficar por 2 horas extras sem pagamento adicional. Quando Glória, uma funcionária experiente, tentou explicar que a área acima dos dutos era limpa em profundidade apenas uma vez a cada trimestre e não todas as noites, Marcos a interrompeu bruscamente. "Se eu quisesse desculpas, pediria. O que eu quero é competência, que claramente falta aqui." Embora o tratamento de Marcos com a equipe de limpeza fosse severo, ele se divertia em direcionar sua crueldade especialmente a Tânia. Talvez porque ela fosse nova e ainda não soubesse se esquivar, ou talvez pela confiança sutil que emanava dela, algo que o incomodava. De qualquer forma, Marcos fez de Tânia seu projeto pessoal. Não importava o quão diligentemente ela trabalhasse. Os vidros sempre apresentavam manchas quando vistos de ângulos específicos. Os carpetes acumulavam pequenos fiapos que exigiam uma segunda aspiração. E as superfícies que normalmente brilhavam revelavam impressões digitais sob sua inspeção minuciosa. Durante seu primeiro turno solo nos banheiros do andar executivo, Marcos apareceu de surpresa enquanto Tânia ainda estava no meio do trabalho. Em vez de esperar que ela terminasse, ele começou a criticar seu desempenho, sua técnica, os produtos de limpeza que usava e até a forma como organizava seu carrinho. "Você está tentando ser incompetente de propósito ou isso vem naturalmente?" Ele questionou em voz alta para que todos ouvissem. "É por isso que deveríamos terceirizar a limpeza para máquinas. Elas fazem tudo certo na primeira vez." Tânia conteve a resposta, absorvendo o insulto. Em sua posição anterior de vice-presidente, ela poderia ter acabado com a carreira dele com um simples e-mail, mas como Tânia, ela não tinha alternativa senão pedir desculpas e prometer melhorar. Outros colegas já haviam notado a fixação de Marcos nela e tentaram alertá-la. Pedro, um zelador veterano, puxou Tânia de lado durante uma sessão de críticas que a deixou com as mãos trêmulas enquanto reorganizava seu carrinho. "Fique longe dele, tá bom?" aconselhou, certificando-se de que ninguém os escutasse. Então, numa quinta-feira à noite, durante sua primeira semana, Tânia estava limpando o corredor em frente à sala de reuniões principal do andar executivo. Com seu carrinho posicionado contra a parede para facilitar a passagem, o ambiente estava quase vazio.
Por volta das 11h30, quando a maioria dos escritórios já estava às escuras, ela havia acabado de encher seu balde com solução de limpeza quando ouviu o som característico dos sapatos de couro de Marcos no piso de mármore. Ao se aproximar, ele parou ao lado do carrinho, examinando seu trabalho com exagerada atenção. O que aconteceu a seguir não foi acidental. Ao retomar o caminhar, Marcos deliberadamente estendeu o braço, atingindo o lado do carrinho perfeitamente organizado de Tânia, fazendo-o cair com um estrondo. Ele parou por um instante, admirando o estrago com um sorriso contido, e continuou seu trajeto, pisando diretamente na solução derramada, deixando pegadas sujas pelo chão que Tânia havia passado horas aperfeiçoando. Ele não olhou para trás, nem sequer se desculpou ou ofereceu ajuda. Tânia ficou parada, olhando fixamente para o caos diante dela. Naquele instante, algo mudou em sua percepção dos empreendimentos Silva. Não se tratava apenas de desrespeito ou invisibilidade, era uma crueldade calculada, um abuso de poder sem medo das consequências. Ajoelhada para limpar a bagunça, lutando contra lágrimas de frustração e raiva, ela percebeu que isso não era apenas sobre entender a cultura da empresa ou provar que estava pronta para liderar. Era sobre buscar justiça para os trabalhadores invisíveis que realmente faziam a empresa funcionar. Pessoas que antes de seu pai construir o império, trabalhavam lado a lado. Nos dias seguintes, enquanto os abusos racistas de Marcos se intensificavam, Tânia se preparou. Ela registrou meticulosamente cada incidente, horários, datas, testemunhas e as exatas palavras ditas por aqueles que encorajavam o comportamento dele ou permaneciam em silêncio. Pedaço por pedaço, ela construiu um caso sólido, mantendo sua identidade secreta. Poucos minutos depois, Marcos voltou e, aproximando-se, resmungou. Você acha que é esperta, não é? Tânia permaneceu em silêncio, sabendo que qualquer palavra poderia agravar a situação. Ela reuniu seus materiais de limpeza e se deslocou para a próxima área, escapando da confrontação. Estou falando com você, disparou Marcos, acrescentando. Quando um supervisor fala, você responde sim, senhor, ou não, senhor. Não te ensinaram a respeitar, não importa de onde você venha? Sim, senhor, respondeu Tânia, com as palavras amargas na boca. Ela mal havia começado a limpar o corredor da sala de reuniões executiva, quando Marcos pisou deliberadamente no chão recém-limpo, deixando marcas de sujeira onde não havia nada. Esse piso ainda está sujo, anunciou ele em voz alta, como se estivesse falando para uma plateia. Você não consegue fazer nada direito? Veja essas manchas, esses pontos que você deixou. Tânia olhou para o piso, que brilhava sob a iluminação embutida. Não havia manchas, exceto pelas pegadas deixadas pelo próprio Marcos. Não havia sujeira além dele. Eu acabei de limpar, senhor, explicou calmamente, mantendo a compostura, com determinação. Estava seco e impecável. Você está me contradizendo de novo? Interrompeu Marcos, sua voz descendo a um tom ameaçador. Você acha que sabe mais sobre os padrões de limpeza dos empreendimentos, Silva, do que eu? Vou mostrar onde você se encaixa hoje. Sem mais delongas, ele pegou um copo cheio de água e a derramou toda sobre Tânia. A água gelada encharcou seus cabelos, escorreu pelo rosto, molhou o uniforme e grudou nos seus pés, sobre o chão recém-limpo. O choque a fez estremecer, mas foi a intenção cruel do ato que a deixou sem fôlego. Agora você tem algo de verdade para limpar, disse ele, com a voz fria, ao deixar o copo vazio ao lado dela. E não pense em sair até estar completamente seca e o chão impecável. Vou conferir pessoalmente antes de você sair. Enquanto o vídeo pedia que as pessoas compartilhassem suas experiências de serem tratadas de forma diferente pela aparência, para Tânia, a humilhação queimava mais do que qualquer raiva que já sentira. Naquele momento, ela não era mais Renata Silva, a executiva de destaque, nem mesmo Tânia, a zeladora anônima.
Ela era simplesmente uma pessoa, sendo tratada como inferior por alguém que acreditava estar acima de qualquer consequência. Com a água pingando de seu uniforme, encharcado, Tânia lutava contra as lágrimas, determinada a não se deixar abater. Ajoelhada para limpar o estrago, suas roupas molhadas grudavam em sua pele enquanto ela fazia uma promessa silenciosa. Marcos pagaria por seus atos, não apenas por aquilo que fizera com ela, mas pelo ambiente de medo e humilhação que criara. Para os trabalhadores invisíveis que mantinham os empreendimentos Silva funcionando. Não era só Marcos o problema. Havia também Rafael, o diretor de marketing. Um homem de 42 anos que sempre cuidava da imagem com seus óculos estilosos, cabelo sempre bem arrumado e ternos sob medida que exalavam sucesso sem parecer excessivamente formal. Tânia teve seu primeiro encontro com Rafael durante a segunda semana disfarçada. O escritório dele estava na rota de limpeza daquela noite. Um trabalho que, segundo o cronograma, levaria cerca de 20 minutos, mas acabou consumindo mais de 3 horas do seu turno, atrapalhando suas outras tarefas. Quando Tânia entrou, no escritório logo após as 10 da noite, Rafael ainda estava trabalhando, fixado em sua tela de computador. Ao contrário de muitos executivos que ignoravam a equipe de limpeza ou davam um aceno breve antes de retomar o trabalho, Rafael imediatamente disse: "Ah, que bom que você chegou", sem sequer desviar o olhar do monitor. "Este escritório está uma bagunça, tivemos uma sessão de brainstorming e agora precisa ser limpo urgentemente." Para os olhos já experientes de Tânia, o escritório parecia razoavelmente arrumado. Alguns copos de café na mesa lateral, alguns papéis empilhados aqui e ali, nada que justificasse aquele tom exagerado. Mesmo assim, ela assentiu e começou sua rotina, iniciando com o esvaziamento das lixeiras. Rafael observou-a por alguns minutos, alternando o foco entre o computador e os movimentos dela. Após ela tirar o pó das estantes e começar a limpar a mesa de vidro, ele limpou a garganta de maneira dramática. "Não é assim que se limpa o vidro direito", declarou, levantando-se para se aproximar. "Você está deixando marcas, precisa fazer movimentos circulares, não linhas retas." Com um olhar crítico, ele apontava os pontos que faltavam e oferecia conselhos indesejados, como se seu diploma de marketing o transformasse em um expert em limpeza. Depois que ela terminou de limpar todas as superfícies, aspirar o carpete e desinfetar os pontos de contato, Rafael realizou uma inspeção teatral, passando o dedo pelas superfícies e segurando-as contra a luz, como se procurasse por poeira oculta. "Isso simplesmente não serve", disse com exagero. "As janelas ainda têm manchas, o carpete mostra fiapos e você nem limpou o topo dos quadros. Vou precisar que comece tudo de novo e faça direito desta vez." Tânia olhou ao redor, incrédula. Não havia nenhum defeito visível nos locais que ele mencionara, mas como Tânia, a zeladora, ela não tinha o direito de contestar. Com um silencioso "sim, senhor", ela recomeçou todo o processo de limpeza do zero. Enquanto Rafael voltava para sua mesa, um breve sorriso de satisfação cruzou seu rosto enquanto Tânia fazia uma segunda tentativa, desta vez ainda mais meticulosa, antecipando suas críticas. Quando terminou, Rafael inspecionou novamente a sala, agora focando em outras áreas. "Os rodapés ainda estão empoeirados e minha mesa não está organizada direito", reclamou, mesmo sabendo que ela havia sido instruída a não mexer nos papéis ou itens pessoais. "E que cheiro é esse? Você usou o produto errado? Este ambiente deveria cheirar limpo, não a produtos químicos." O ciclo se repetiu uma terceira vez, com Rafael encontrando novos e cada vez mais insignificantes problemas após cada limpeza. Quando ele finalmente se declarou satisfeito e se retirou, já passava da meia-noite e Tânia estava muito atrasada com suas outras tarefas.
Rapidamente, ela percebeu que o comportamento de Rafael era algo já estabelecido. Ele frequentemente exigia limpezas repetidas de seu escritório, inventando pequenas falhas para justificar suas reclamações. Chegou a deixar copos de café precariamente nas bordas das lixeiras para que derramassem quando esvaziadas, ou espalhava clipes de papel no carpete recém-aspirado e depois reclamava da qualidade da limpeza. Após o incidente com a água de Marcos, Tânia decidiu testar os canais de denúncia da empresa. Se os empreendimentos Silva realmente valorizassem a dignidade e o respeito, conforme declaravam, o Departamento de Recursos Humanos certamente lidaria com um abuso tão evidente. Carolina, a diretora de Recursos Humanos, era a pessoa ideal para se recorrer. Em seus 40 e poucos anos, com um sorriso acolhedor e um estilo mais casual que formal, ela cultivava uma imagem acessível. Nos corredores, cartazes de apoio exibiam seu retrato com a mensagem "Fale comigo, sua voz importa". Sua porta exibia um adesivo colorido com a inscrição "Espaço Seguro". No dia seguinte ao ataque de Marcos, durante o intervalo para o almoço, Tânia se aproximou cautelosamente do escritório de Carolina. Ela a recebeu com um sorriso genuíno, oferecendo-lhe uma cadeira e um copo de café da máquina pessoal. "Como posso ajudar hoje?", perguntou Carolina com um tom gentil e encorajador. "Acho que ainda não nos conhecemos. Você é nova na equipe de limpeza?" Tânia explicou que, de fato, era nova e então, hesitante, contou o ocorrido com Marcos, a humilhação pública e, por fim, o copo de água. Manteve a narrativa factual e sem emoção, exatamente como aconselharia alguém a relatar um mau comportamento se estivesse em seu antigo cargo executivo. Carolina escutou com simpatia, inclinando levemente a cabeça como se realmente se importasse. Ao final, ela suspirou profundamente e estendeu a mão para acariciar a de Tânia, num gesto que oscilava entre o conforto e a condescendência. "Primeiro, quero agradecer por ter me trazido essa informação", começou Carolina com uma cadência medida e profissional. "Levamos todas as denúncias muito a sério aqui nos empreendimentos Silva." Mas então sua voz mudou sutilmente, tornando-se um tanto desdenhosa. "Acho que há um mal-entendido sobre os papéis aqui. Você é apenas uma faxineira. Precisa saber seu lugar em uma empresa assim. Não se compare com os outros funcionários. Você não é considerada parte integral da equipe. Sua dignidade não é prioridade para nós." Tânia agradeceu pelo tempo de Carolina enquanto se retirava. Antes de sair, Carolina sussurrou: "Marcos pode ser exigente com a limpeza. Ele tem altos padrões e às vezes é muito direto. Minha sugestão é focar em cumprir esses padrões sem levar para o lado pessoal. Na empresa, a aparência conta." Esse último comentário, disfarçado de conselho, acabou por mostrar a Tânia que ela não era bem-vinda. O espaço seguro agora parecia zombar dela, pois suas promessas claramente não se aplicavam aos trabalhadores da limpeza. O que Carolina não sabia era que Tânia havia gravado toda a conversa em seu celular, uma gravação que mais tarde se tornaria prova crucial de como a empresa falhava sistematicamente com seus funcionários mais vulneráveis. Enquanto a crueldade de Marcos e Rafael fazia Tânia enxergar a profundidade dos abusos no ambiente, seu encontro com Sabrina, a vice-presidente de vendas, revelaria a manifestação física mais chocante de tudo. Sabrina era uma lenda nos empreendimentos Silva. Sua equipe de vendas sempre ultrapassava as metas, suas apresentações em eventos atraíam multidões e sua postura agressiva em negociações conquistava contratos que transformavam a posição de mercado da empresa. Aos 45 anos, Sabrina exalava confiança, sabia seu valor e não estava acostumada a ser contrariada.
O confronto aconteceu numa sexta-feira à noite, durante a terceira semana de Tânia disfarçada. Ela havia sido designada para limpar a sala de reuniões principal no 38º andar. A voz cortante de Sabrina ecoou. "Com licença, para onde você acha que vai?" Surpresa, Tânia respondeu. "Desculpe a interrupção, senhora, mas esta sala está programada para limpeza às 9. Voltarei quando terminarem." Em circunstâncias normais, essa resposta educada encerraria a situação. Porém, Sabrina não agia de forma convencional. "Como você ousa atrapalhar minha reunião?" Ela explodiu, aproximando-se de Tânia. "Preciso mesmo perder meu tempo explicando o básico para alguém que limpa banheiros?" O ataque verbal foi tão alto que os funcionários dos escritórios vizinhos começaram a espiar pelas paredes de vidro para ver o que ocorria. Apesar de já ter suportado os abusos de Marcos e Rafael, algo no comportamento de Sabrina ultrapassou o limite. Talvez o simples fato de ser repreendida por seguir o cronograma a tenha feito reagir de forma instintiva. Com voz firme, Tânia disse: "Com todo respeito, estou apenas seguindo o protocolo estabelecido. Se houver algum conflito com o cronograma de limpeza, o procedimento adequado é notificar a administração para que os ajustes sejam feitos. Eu estou apenas fazendo meu trabalho, assim como a senhora." A sala de reuniões mergulhou em silêncio. Os vendedores mais jovens ficaram boquiabertos, sem acreditar que uma faxineira ousaria responder daquela maneira. Por alguns segundos, até Sabrina pareceu abalada pela resposta articulada, mas logo sua expressão se transformou em fúria. Sem aviso, sua mão se moveu num arco rápido e atingiu Tânia no rosto, com um estalo que ecoou pela sala. O impacto fez Tânia cambalear contra seu carrinho. "Não, ouse me responder", sussurrou Sabrina com voz baixa e ameaçadora. "Você não vale nada. Faça esta sala ficar limpa ou nem apareça." A dor no rosto de Tânia era intensa, mas naquele instante sua mente estava mais clara do que nunca. Esse foi o ponto de ruptura. Não porque o tapa machucasse mais do que a água de Marcos ou as humilhações de Rafael, mas porque representava o fim de um ciclo de abusos que ela não podia mais tolerar. Os empreendimentos Silva, a empresa que seu pai construiu com base em dignidade e respeito, havia se transformado num lugar onde os funcionários podiam ser agredidos fisicamente sem que nada acontecesse. Enquanto Tânia limpava mecanicamente as superfícies ao redor dos vendedores, sua missão mudou. Ela não estava mais apenas observando a cultura da empresa ou colhendo impressões gerais. Estava reunindo provas para a maior reforma que a empresa já veria. Cada interação, cada abuso, cada falha de liderança seria documentado. Nomes seriam anotados, incidentes datados e descritos em detalhes. E quando suas 2 semanas disfarçada terminassem, a justiça finalmente viria. Se você se colocasse no lugar dela, o que faria? Ao fim da 2ª semana, Tânia já havia suportado tanto abuso que considerou encerrar sua experiência e voltar ao cargo executivo. Ela presenciara abusos sistêmicos de vários líderes, tanto verbais quanto físicos. O primeiro passo foi criar um sistema seguro para coletar evidências. O carrinho de limpeza serviu de perfeita camuflagem. Ninguém prestava atenção aos materiais organizados em seus compartimentos. Isso permitiu que ela escondesse uma pequena câmera potente e um gravador digital entre os panos e frascos. Seu celular, mantido sempre em silêncio no bolso, era usado com moderação para tirar fotos sem chamar a atenção. Sua rotina noturna passou por uma transformação.
Enquanto continuava a cumprir suas tarefas com o mesmo cuidado, passou a se posicionar estrategicamente para registrar conversas em salas de reunião, fotografar documentos deixados descuidadamente sobre mesas e gravar interações após o expediente, que revelavam a verdadeira cultura dos empreendimentos Silva. Em pouco tempo, Tânia reuniu um conjunto devastador de evidências. Com os vídeos, descobriu que os 3 responsáveis por tornar sua vida um inferno como faxineira escondiam segredos ainda mais obscuros. Eles desviavam às escondidas recursos destinados aos trabalhadores de base para seus próprios bolsos e até repassavam informações da empresa para concorrentes numa tentativa de derrubar o Sr. Silva antes da sucessão. As provas eram incontestáveis. Conforme o período disfarçado chegava ao fim, Tânia enfrentava uma decisão crucial. Entregar as provas a seu pai resolveria a conspiração imediata, mas talvez não curasse os problemas culturais que permitiam tal corrupção. Uma exposição pública poderia manchar a reputação da empresa e prejudicar funcionários inocentes. Depois de reunir provas irrefutáveis de abuso sistemático, discriminação e conspiração nos empreendimentos Silva, Tânia se viu diante do maior desafio de sua vida: revelar a corrupção de uma forma que levasse a mudanças reais e não apenas a um dano controlado da imagem da empresa. A fase final de sua missão disfarçada exigia o tempo perfeito, planejamento estratégico e a coragem de enfrentar aqueles que a humilharam e abusaram dela durante o último mês. Na sexta-feira à noite, após o turno final e garantindo que ninguém a seguia, ela se trocou em um banheiro público a alguns quarteirões da sede dos empreendimentos Silva. A transformação foi notável. Retirou o lenço que cobria seus cabelos, deixou seus cachos naturais à mostra, arrumou o cabelo com precisão profissional, trocou os óculos simples por um par de grife e passou uma maquiagem sutil que realçava seus traços, decisões que ela mantinha discretas há semanas. Em seguida, ela pegou um aplicativo de transporte e foi até a casa de seu pai, situada em um bairro nobre, com um condomínio moderno e fachadas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica do horizonte da cidade, incluindo a Torre dos Empreendimentos Silva, onde ela havia passado horas limpando. Embora a distância física entre esses mundos fosse medida em quilômetros, a diferença emocional era imensurável. Após seu mês na linha de frente, João Silva a esperava em seu escritório, com uma expressão séria. "Você parece exausta", disse ele, observando seu rosto com o carinho de um pai. "Estou sim", respondeu Renata. "Não só fisicamente, mas emocionalmente estou esgotada pelo que descobri." Durante as 3 horas seguintes, ela apresentou meticulosamente todas as evidências em seu laptop: e-mails, avaliações de desempenho, discrepâncias financeiras e vídeos dos abusos. Ela documentara a sistemática má conduta contra os funcionários de apoio, e enquanto João assistia em silêncio, seu semblante escurecia a cada nova prova. Quando o vídeo de Sabrina agredindo Tânia foi exibido, o punho de João se contraiu involuntariamente. E ao mostrar a gravação de Marcos, despejando água sobre ela, sua mandíbula se apertou com raiva contida. "Eles traíram tudo que esta empresa representa", declarou com a voz baixa, mas carregada de intensidade. "Tudo o que construí, tudo em que acreditei." Renata assentiu, entendendo que a reação do pai não era apenas pelo insulto pessoal, mas pela violação dos princípios que haviam sido a base de toda a trajetória de João. "Como vamos resolver isso?" ela perguntou suavemente. Juntos, eles traçaram um plano para expor a corrupção publicamente. João convocaria uma reunião extraordinária do conselho para a manhã seguinte, envolvendo todos os chefes de departamento e gerentes seniores: Marcos, Carolina, Rafael, Leandro e Sabrina, sem revelar os detalhes específicos ou o disfarce de Renata, para que as reações fossem genuínas quando a verdade viesse à tona.
E o mais importante, Renata continuaria disfarçada como Tânia até o exato momento da revelação, mesmo que isso significasse uma última noite de humilhação. Mas tudo valeria a pena para que a justiça fosse feita. A preparação se estendeu até altas horas, com ajustes e planos detalhados. Antes de sair, João a abraçou novamente, desta vez com um novo respeito nos olhos. Achei que essa experiência te ensinaria sobre liderança, mas vejo que você está me ensinando também. Não importa o que aconteça amanhã, saiba que estou orgulhoso de você, não só como minha filha, mas como o futuro dos empreendimentos Silva. Na noite de domingo, tudo estava pronto. O conselho já estava informado, as provas organizadas e a segurança havia sido discretamente instruída sobre o que esperar quando a verdade fosse revelada. Restava apenas o confronto. Na manhã de segunda-feira, o sol brilhava intensamente sobre a torre dos empreendimentos Silva, feita de vidro e aço. Renata chegou vestida com um uniforme de zeladora para o que seria seu último turno disfarçada. Ela se programara para ser designada à limpeza da sala de reuniões antes da reunião extraordinária marcada para as 10 horas, mesmo que os executivos já estivessem chegando para o dia normal de trabalho. Alheios ao que estava prestes a acontecer, os altos executivos se reuniram do lado de fora da sala de reuniões. Renata empurrou seu carrinho até a sala de reuniões no 42º andar. Um espaço imponente com uma mesa oval de madeira nobre e cadeiras de couro. Ela começava a tirar o pó quando Marcos entrou, com uma maleta em uma mão e um café na outra, com uma expressão carrancuda. "O que você está fazendo aqui? Esta sala precisa estar perfeita para a reunião extraordinária às 10, exigiu. "Estou designada para limpar, senhor", respondeu Renata com tom respeitoso, mas firme. "Estarei pronta bem antes das 10. Marcos estreitou os olhos enquanto inspecionava o ambiente. "Certifique-se de que esteja realmente limpa desta vez. O CEO e os conselheiros estarão aqui, e se eu encontrar sequer um grão de poeira, você será demitida. Vou conferir tudo pessoalmente antes do início da reunião." Com essas palavras, ele a apressou, lembrando que as pessoas chegariam por volta das 9h45. Pouco tempo depois, os executivos e os membros do conselho se reuniram do lado de fora da sala, com expressões de confusão e preocupação pelo encontro inesperado. João Silva chegou por último, trocando acenos breves, sem explicar a urgência da reunião. Seus olhos encontraram os de Renata por um breve instante, numa troca silenciosa de significados, antes de se afastar para manter as aparências. Por volta das 9h55, Marcos voltou para inspecionar a sala, passando os dedos pelas janelas e checando as superfícies enquanto os executivos se acomodavam nas cadeiras. "Você deixou manchas nas janelas", anunciou em voz alta, mesmo que os vidros estivessem impecáveis e a mesa brilhasse. "Isso é exatamente o tipo de trabalho mal feito que espero de alguém novo." "Eu mesmo vou resolver, senhor", respondeu Renata, rapidamente relimpando os cantos que precisavam de atenção. Quando o relógio marcou 10 horas, João convocou a reunião com voz autoritária, interrompendo os murmúrios ao redor da mesa. Renata continuou a limpar discretamente nas bordas, atenta a cada detalhe, sem perder nada da discussão. "Convoco esta reunião extraordinária para tratar de sérias preocupações sobre a cultura corporativa dos empreendimentos Silva", começou João com tom grave. "No último mês, reuni evidências que mostram que nos afastamos dos valores fundamentais com os quais esta empresa foi construída." A sala mergulhou em silêncio. Os executivos trocaram olhares inquietos. Carolina, da área de recursos humanos, sentou-se ereta com uma caneta na mão, pronta para anotar, como se já soubesse que uma solução era necessária.
Rafael tentou manter sua postura criativa, mas seus dedos tamborilaram na mesa enquanto Leandro ajeitava sua gravata repetidamente. Sabrina, por sua vez, manteve uma expressão neutra, sem revelar nada de seus pensamentos. "Saia! Daqui!" gritou Marcos, tentando expulsar a zeladora da sala. "Isso aqui é assunto sério de negócios." Era o clímax de 2 semanas de humilhação, registros e muita paciência estratégica. Todos os olhares se voltaram para a simples funcionária de uniforme cinza, esperando que ela saísse correndo, conforme ordenado. Em vez disso, Renata apoiou seu mop contra a parede, se endireitou e encarou os executivos com uma dignidade calma que imediatamente chamou a atenção. Olhando diretamente para Marcos, ela falou com uma voz clara e confiante, sem a deferência que usava como Tânia. "Na verdade, eu gostaria de ficar, Marcos", interrompeu, usando seu primeiro nome com a autoridade de quem tem total direito. "Acho que é você quem não entende a situação." Com movimentos deliberados, ela retirou o lenço que escondia seus cabelos, deixando seus cachos naturais emoldurarem seu rosto, e trocou os óculos simples por um par de grife. Finalmente, abriu o zíper do uniforme de zeladora para revelar um blazer e uma blusa profissional por baixo. A mudança foi eletrizante. Ao redor da mesa, os rostos se transformaram de confusão em choque conforme a verdade começava a ser revelada. Esses executivos trabalharam com Renata Silva por anos. Participaram de reuniões com ela, prestaram contas a ela, discutiram estratégias, mas nenhum deles jamais tinha visto a pessoa por trás do disfarce, pois nunca encararam os funcionários de limpeza como seres dignos de atenção. "Eu sou Renata Silva e agora sou a nova CEO desta empresa, sucessora de meu pai", anunciou. Nesse momento, nenhuma apresentação adicional era necessária. Todos ficaram boquiabertos. Ninguém imaginava que a funcionária que mal notavam se tornaria a nova líder. Um silêncio absoluto se instalou, até que Renata acionou um pequeno controle remoto de seu bolso, iniciando uma apresentação que expunha as provas coletadas, documentando a cultura tóxica que contrariava os valores declarados dos empreendimentos. "Silva." Um vídeo apareceu na tela mostrando Marcos despejando água sobre Tânia, com o rosto dele claramente visível, acompanhado de uma marca de tempo e localização que não deixava margem para dúvidas. O semblante de Marcos empalideceu à medida que se via na tela, sua arrogância habitual se desfazendo diante das provas incontestáveis. "Não existe desculpa para esse comportamento", afirmou com firmeza. A apresentação continuou, exibindo agora imagens de Rafael forçando Tânia a repetir a limpeza diversas vezes, com reclamações cada vez mais banais. Rafael abusou constantemente de sua autoridade para desperdiçar o tempo da equipe, impondo trabalhos desnecessários para afirmar seu domínio, explicou ela. Rafael tentou intervir, mas Renata prosseguiu sem dar brecha, passando por cada evidência. Conforme as provas se acumulavam, alguns conselheiros começaram a anotar freneticamente, enquanto outros observavam com expressões de choque e repulsa. Um dos membros mais veteranos chegou a tirar os óculos, limpá-los, na esperança de mudar o que via, mas apenas balançou a cabeça em descrença diante das evidências incontestáveis. Sabrina foi a primeira a tentar se defender, argumentando que o vídeo havia sido editado para distorcer a realidade. "Isso é uma deturpação grosseira", protestou. Mas Renata interrompeu avançando para o próximo slide, que mostrava um ângulo diferente do mesmo incidente, revelando tanto o rosto de Sabrina quanto as reações atônitas das testemunhas. "Quer que eu reproduza o áudio também?" Seus exatos dizeres foram: "Não ouse me responder, você não vale nada aqui", declarou firmemente. Sabrina ficou em silêncio, enquanto sua imagem profissional cuidadosamente construída se desmoronava.
Quando Renata encerrou a apresentação, o ambiente na sala havia se transformado completamente. A arrogância e a sensação de direito dos acusados haviam se desfeito em choque, medo e estratégias desesperadas de fuga. Marcos, percebendo que seu fim estava próximo, implorou: "Eu achava que você era apenas uma simples faxineira. Por favor, não me faça perder meu emprego." Em instantes, seguranças se aproximaram e o conduziram para fora da sala. Marcos virou-se para João, com um misto de descrença e raiva. "Você não pode estar falando sério. Depois de tudo que fiz por esta empresa, depois de tudo que você fez por ela." João, em pé, respondeu aos presentes: "O que vimos hoje não se trata apenas de comportamento individual. Isso por si só já justificaria a demissão imediata, mas de uma traição profunda aos princípios que sustentam os empreendimentos Silva." Ele se aproximou de Renata, demonstrando solidariedade, e afirmou: "Eu te pedi para conduzir essa investigação como parte do nosso plano de sucessão, e o que descobrimos vai muito além do que imaginávamos." Voltando-se para o conselho, João declarou: "Fundamos esta empresa com base na integridade, na inovação e no respeito por cada pessoa que contribui para o nosso sucesso. Em algum momento perdemos esses valores. Hoje, iniciamos o processo de recuperá-los. Durante a próxima hora, o Conselho tomou medidas imediatas. Marcos, Carolina, Rafael e Sabrina foram demitidos por má conduta grave, com efeito imediato. Os seguranças os acompanharam para fora do prédio após a entrega dos equipamentos e credenciais da empresa. Ao ser escoltado, Marcos implorou: "Dediquei 30 anos a esta empresa, João. Você não pode simplesmente descartar isso por alguns incidentes fora de contexto." João respondeu de forma firme: "Exatamente por isso é ainda mais decepcionante que você tenha optado por abusar do seu poder em vez de incorporar os valores com os quais esta empresa foi construída." Renata sentiu uma mistura complexa de emoções: satisfação por ver a justiça sendo feita e, ao mesmo tempo, o peso do que suportou. Conforme a reunião se encerrava, vários membros do conselho se aproximaram para parabenizá-la pela investigação minuciosa ou para expressar choque e pedir desculpas pelo tratamento que ela havia recebido. Ela manteve a calma e a postura estratégica que a ajudaram a coletar as provas, mesmo durante semanas de abuso, qualidades que a fariam uma excelente CEO. Quando a sala esvaziou e restaram apenas ela e João, ele a abraçou com orgulho. "Você fez algo extraordinário", sussurrou. "Não só expôs a corrupção, como também viveu o que precisa mudar. Eu jamais conseguiria fazer isso sozinho, e meu orgulho me impediu de deixar você se submeter a tudo isso." Lágrimas brotaram em seus olhos, não pela humilhação, mas pela profunda transformação em sua compreensão de liderança. Pouco tempo depois, João anunciou que aceleraria o processo de sucessão. Após as revelações de hoje, o conselho estava convencido de que ela estava pronta. De pé, junto à janela, Renata observava o horizonte da cidade, refletindo sobre a enorme responsabilidade que estava prestes a assumir e as mudanças que planejava implementar. "Estou pronta", declarou, não por ser filha dele ou por possuir os diplomas necessários, mas porque havia visto a empresa de baixo para cima, conhecia o que funcionava e o que precisava urgentemente mudar. Ela pegou o uniforme cinza de zeladora que fora descartado durante sua revelação, dobrando-o com cuidado, como um lembrete silencioso das lições que aprendeu sobre liderança, lições que nenhuma faculdade poderia ensinar. Ao sair da sala, com seu pai, Renata parou junto ao carrinho de limpeza que empurrou por 2 semanas. "Ainda há uma última coisa que preciso fazer antes que tudo se oficialize", pensou. A transformação dos empreendimentos Silva não aconteceu da noite para o dia.
A mudança cultural exigia esforço constante, confrontos honestos com os problemas remanescentes e a humildade para reconhecer que a perfeição é uma ilusão. Haveria retrocessos e desafios, resistência daqueles que se beneficiavam do antigo sistema e as complicações inerentes à reestruturação de uma grande organização. Porém, 6 meses após o término de sua missão disfarçada, os empreendimentos Silva haviam se transformado radicalmente. Os funcionários em todos os níveis relataram maior satisfação no trabalho, a produtividade melhorou de forma consistente e a rotatividade caiu significativamente, especialmente entre os grupos antes subrepresentados. Para Renata, a experiência representou uma transformação pessoal tão profunda quanto as mudanças organizacionais que ela implementaria. O trabalho físico de limpar fortaleceu seu corpo, construindo uma resistência que ela nunca soube que precisava. As dificuldades emocionais de ser tratada como invisível aumentaram sua empatia e afiaram sua percepção das dinâmicas de poder de um jeito que sua educação privilegiada jamais poderia ter ensinado. Essas mudanças passaram a ser evidentes em sua forma de liderar em reuniões de diretoria. Ela se certificava de que todos tivessem voz e espaço, criando um ambiente mais inclusivo. Ao visitar diferentes departamentos, ela chamava os funcionários de manutenção pelo nome e os tratava com o mesmo respeito reservado aos executivos. Suas decisões passaram a ser tomadas com uma visão completa de como afetariam toda a empresa, não apenas aqueles com cargos de prestígio. 3 meses após o dramático confronto na sala de reuniões, João Silva anunciou oficialmente sua aposentadoria e confirmou a sucessão de Renata como nova CEO. Nos anos seguintes, os empreendimentos Silva prosperaram sob sua liderança. Se você gostou dessa história, lembre-se de curtir e se inscrever para acompanhar os próximos capítulos.